Amém? Para quem não conhece, essa é a Simone. Ela está muito temerosa, ela estava para dar esse testemunho. Tímida também, para quem acha que não é, mas estava, né? A gente foi quebrando isso aos poucos e hoje ela está aqui para contar para nós a grandeza de Deus na vida dela. Amém, amados? Glória a Deus. Filha, fique à vontade. Obrigada. Deixa o Espírito te usar. Obrigada. Boa noite a todos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu sou bem falante, para quem me conhece, e vou procurar ser breve. Vou começar falando um pouquinho de mim. Nós viemos de uma família muito humilde, criados às margens do Rio Sucuriú, do Rio Indaiazão, e ali meus pais, que eram primos, acabaram, né, constituindo, formando, alongando aí, estendendo a nossa família. Eu tenho um irmão mais velho e eu, somos somente 2 filhos. E fomos criados na fazenda. Quando eu fiz 7 anos, meus pais resolveram me colocar num colégio internato de freiras, porque ele havia estudado em Araçatuba, num colégio de padres, então ele achou que seria o melhor para mim e me colocou lá. Veja bem, lá foi uma fase muito difícil da minha vida. Até peço desculpas se eu me emocionar, porque realmente foi muito difícil. Você imagina uma criança de 7 anos ser tirada dos pais? Não foi fácil. Lá eu fiquei até 13 anos. E eu vinha na casa dos meus pais só nas férias. E fui aprendendo, como disse o pastor, de religiosidade, né? A Igreja Católica de muitas doutrinas. E eu assistia à missa todos os dias, porque era obrigado. E eu rezava terço todos os dias. Eu nunca gostei de rezar terço. E a minha mãe implicava muito com isso, né? Falava assim: hoje tem terço em tal lugar. Mas você não gosta, né? Eu falava, né. Nunca gostei. Porque eu achava uma oração muito repetitiva. Eu não gostava de ficar repetindo aquela mesma coisa. Eu achava que aquilo não tinha fundamento, né? Enfim, quando eu fiz 13 anos, eu vim embora do internato. Meus pais até então fizeram isso porque eles não se encontravam em condição financeira de estar mudando para Cacilândia. Meus tios mudaram, mas meus pais ainda não se sentiam estruturados para a gente estar mudando para cá. E com 13 anos, eles se mudaram para cá e eu vim do internato, né? Na fazenda, morava na fazenda e eu no internato, né? E de lá mudamos para cá e eu comecei a morar com os meus pais. Mas daí despertou uma rebeldia muito grande em mim. E eu... desculpa assim os termos, né? Eu sou bem grosseira mesmo, eu não sou uma pessoa delicada, né, com finesse, apesar de ter estudado em colégio de freira, eu sou bem rústica, né, como se diz. E meu pai me criou no lombo de um cavalo. Desde 4 ou 5 anos de idade, ele fazia, tirar racha com ele, ir para o pasto, e eu fui criada assim. Quando eu tinha 8, 9 anos, ele encostava a caminhonete na beira da cerca e falava para mim, pula a cerca. Eu pulava. Ele colocava o saco de sal nas minhas costas e falava, leva até no coxo. Aí ele me ensinou a abrir o saco de sal, ensinou a não desperdiçar o saco de sal, a pegar aquele, a gente chamava de macetinho, né, de madeira, para socar o sal, para ficar certinho, tirar a parte que estava ali dura, né? Enfim, então fui criada assim. E aí acaba que me tornei uma pessoa muito independente, né? Então eu nunca fui feminina. Se alguém aqui já me viu de vestido, né, guarda a foto, porque é histórico. É raro, eu não consigo pôr um vestido, eu sinto um desconforto muito grande com o vestido. Então eu uso bermuda e calça sempre assim. Então eu sempre fui criada assim, masculinizada. E isso despertou a língua do povo. Então, muita gente falava, não, a Simone Braz é sapatão. Então, eu não tenho que justificar nada, né? A gente sabe o que a gente foi e o que a gente é. Errar, todos nós erramos. Quem de nós não, né? Atira a primeira pedra. Mas
eu tive uma vida muito independente. Então, por isso, né, meu jeito grosseiro, e eu sou muito autêntica. Então, as minhas amigas sabem. Gente, desculpa aí, eu sou muito autêntica e por isso eu sou vista, às vezes, como mal educada, grosseira, rústica. A Janete padece da minha unha, né? Porque, vou te falar, tem hora que eu dou cada uma nela que eu falo, nossa, Janete, desculpa, né? Então, já acostumou conviver comigo. Júnior, então, meu Deus, né? Fala, gente, de onde que saiu essa mulher, né? Bruta, mal educada assim. Mas, enfim, gente. Acabei me casando para fazer marra para os meus pais com 20 anos. Fiquei 6 meses casada, divorciei. Tive um bebê, perdi um bebê com rubéola. Então, enfim, o negócio foi fluindo. Aí fiquei 10 anos sozinha. Depois constituí família, tive a minha filha. Fiquei 17 anos casada. E, enfim, depois também não deu certo. Minha filha foi estudar fora, né? Quem conhece a Breda, enfim. E aí o negócio foi se estendendo. E quando a minha filha foi morar em Rio Preto, que ela foi fazer o 3º ano, eu já estava bem afastada da Igreja Católica. Eu sentia muita necessidade da palavra de Deus. Eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Porque eu chegava na Igreja Católica e era uma mesmice. E eu sempre falava para minha mãe, nossa mãe, eu sei celebrar uma missa. E sei celebrar uma missa, porque fala sempre a mesma coisa. Você imaginou, 40 anos ouvindo a mesma coisa? Você sabe celebrar uma missa, né? E aí, quando ela chegou em Rio Preto, e eu falei, filha, vamos na igreja. Nós fomos na catedral. Quando nós saímos de lá, se vocês vissem as nossas caras, decepcionado, uma olhou para a outra, eu falei para ela, o que eu vim fazer aqui? Ela falou, mãe, eu estou tão vazia. Ai, peraí. Vamos procurar uma igreja evangélica, né? Então vamos. E aí começamos. Nós tivemos lá em várias igrejas grandes, lindas, igrejas pequenas, enfim. E não conseguimos achar uma. Eu vim embora. Ela conseguiu localizar um ambiente bacana. Se chamava Igreja da Família Cristã. Na General Glicério, e ela teve um apoio muito grande. Ela acabou se batizando e aquilo foi me dando mais sede da palavra. Eu ia para Rio Preto vê-la, ia para a igreja com ela e foi. Aí chegou um dia em casa, eu falei, gente, não aguento mais essa fome da palavra de Deus. Eu vou procurar, né? E o meu primo Marquinhos havia estado aqui já. E ele falou para mim, fui numa igreja... legal, gostei lá, um pastor bacana, tal, né? Não é charlatão. Por quê? Eu sempre abominei crente. Por quê? Porque é charlatão. Eu sempre falava, gente, as mulheres se escondem atrás da saia. Você mostra uma coisa que você não é, isso que eu queria dizer, né? Então, assim, você olha e fala, nossa, a irmã está indo para a igreja, a Bíblia embaixo do braço, o cabelo que não cortava, não sei mais o quê, né? E aí depois fazia uma série de coisas ali horríveis, e eu sempre falava que escondia atrás do vestido, né? Enfim. E aí eu saí de casa, era uma quinta-feira, e eu falei, vou procurar a palavra de Deus hoje. E aí eu parei numa outra igreja. Quando eu entrei, tinha uma mulher falando, e ela falou umas coisas que eu discordei sobre dízimo. Aí eu fiquei assim, contei até 3, falei, não vou ficar aqui não. Na hora, virei, saí, e falei, onde que eu vou? Eu vou andar, eu vou procurar uma igreja. Eu dei a volta, eu falei, vou na igreja que o Marquinho falou, meu primo. E vim. Sentei no último banco, como sempre, né? A gente chega e senta no último banco, você tem uma vergonha, fiquei quietinha lá. Por quê? Porque eu sou muito conhecida. Aí falava assim, a Simone Braz está na igreja. Então, isso me incomoda muito, né? Esse é um lado meu que eu tenho que trabalhar muito. E eu não gosto de ser destacada. Eu não gosto de que as pessoas pensem que eu sou melhor ou diferente. Porque a Simone Braz... Eu não gosto disso. Meu esposo sabe disso. Eu detesto esse tipo de conversa. Enfim. E aí eu sentei ali quietinha e gostei da palavra. Aí o pastor avisou que teria culto na terça e depois na quinta. E eu vim. Na outra vez que eu vim, ele... Eu quero falar com você aí, você de azul. E eu, que? Meu Deus, eu estou sentada na última poltrona e ele me achou aqui. Que vergonha. E aí ele falou, você está com muita dificuldade, né, na justiça, tem muito processo, tal. Aí eu, meu Deus, tipo assim, será que ele me conhece, né? Quem falou isso para ele?
E aí eu, tá. Então, Deus manda te falar que você vai passar por tudo isso, que você vai vencer e tal. E eu, gente, Deus falou comigo. Eu fiquei 40 anos na igreja católica, Deus não falou comigo, né? Eu nunca recebi nada disso. E aí, enfim, lógico que eu fui voltando mais vezes, né? E o pastor mesmo sabe, eu passei por N situações aqui, muitas revelações, muitas coisas bacanas, e sempre assim, você vai vencer. Às vezes eu chegava aqui e falava, aquele problema que você está, eu falava, gente, quem contou, né? Então, não só deles, da missionária Ana Lúcia pregando, o pastor que tive essas revelações, não, muitos outros pastores falaram aí uma série de coisas para mim já, né? De mim, da minha família e tudo. E, enfim, aí eu comecei com afinco, né? E um dia eu estava possessa, que estava assim numa semana que tudo dava errado. Aí chegou um dia, tinha que pagar uma custa judicial, eu não tinha aplicativo, já era 18 horas, eu liguei para minha amiga, ela falou, eu tenho dinheiro, fui lá, passei o dinheiro para ela, ela pagou para mim, aquilo não entrava no sistema, foi virando aquele negócio. Aquele dia eu esbravejei, a minha filha já era cristã e eu não. E ela estava dentro do carro comigo e eu esbravejei. Mas que caramba, que tudo dá errado. Eu estou cansada, eu quero sair dessa lama, eu não aguento mais. Falei assim pesado, sabe? Nossa, Deus, olha, sabe? Falei um monte de coisa. E ela ficou caladinha. Ela falou, depois ela comentou comigo que aquele momento não seria o momento dela falar alguma coisa para mim, né? Que o momento chegaria. E eu esbravejei e tal, enfim. Daí meia hora, 40 minutos, resolveu aquilo, mas eu tinha supitado. Aí chegou em casa, tomei um banho, ela falou, mãe, deita aqui no meu colo. Aí eu fui, deitei lá perto dela. Aí ela falou assim para mim, vamos conversar. Eu pulei sentada, falei, não vou conversar, eu vou para a igreja. E vim pisando dessa altura, brava com aquela vida nervosa, e vim, e cheguei lá no último banco de novo, lá, brava. O pastor começou a pregar, pastor Celino, e no meio da pregação ele parou. Aí, Simone, faz favor, Deus está me falando aqui, você estava brava hoje. Que isso, gente? Não, gente, tem alguém fofoqueiro contando da minha vida, não é possível, né? Tudo que eu faço, tal. Aí, não sei lá. Aí, né? Aí vem aqui, faz favor, pega o microfone e conta o que te aconteceu hoje. Eu falei, gente, será, meu pai? Aí falei, nossa, eu estava muito brava hoje, né? Falei umas coisas meio fortes e tal. Então, Deus manda te dizer que isso vai passar, que o processo é doloroso, me explicou. Gente, olha, eu sei que muitos de nós aqui sabemos que o processo é doloroso. É coisa de louco, né, pastor? Como a gente sofre. Então, eu não sou de lamentar. E eu gosto muito de, tipo assim, desde que eu me levanto, eu estou sempre falando com Deus. Eu tenho um jeitão delicado, né? Então eu já levanto, já falo, bom dia, Espírito Santo, sua bênção, meu Pai, Filho e Espírito Santo, sabe? Bora lá, não sei o quê, e estou viajando, e quando eu estou viajando que eu oro, eu já falo, Espírito Santo, senta aqui, sabe? Que eu vou pegar nesse volante, aí o senhor vai dirigindo, porque o pé aqui é pesado, vamos embora, né? E assim, e aí vai. E sempre assim, falando com Deus assim. Então eu nunca tive aquele negócio. Ai, pai, sabe o que é? Eu estou tão triste hoje porque não sei o que não deu certo. Não, é o meu jeito de orar, porque eu me expresso muito com tudo que eu tenho, né? Eu converso com as mãos, com os braços, e eu vou falando, e vou não sei o quê, e fico bravo. É assim que eu oro, o negócio é esquisito, né? E no meu quarto, assim, é longo, e eu entro naquele quarto e faço um negócio, né? E gesticulo, e vou lá na palavra, e bato na Bíblia, e vou procurando textos que eu tenho conhecimento, né, das promessas, e vou falando. É esquisito quando eu estou orando. Você fala, gente, está tendo briga naquela casa. E tá, né? Está tendo guerra. Porque eu sou uma guerreira mesmo, né? Então, enfim, aconteceu. Todos sabem que eu perdi o meu pai, né, de uma forma muito trágica. E não vou adentrar esse assunto, é longo. E ficaram muitas coisas para a gente resolver. Então, eu perdi o meu pai, tipo, 00:15, amanhecendo sábado, né? Da sexta para sábado. E
Ele foi sepultado no domingo à tardinha, às 18 horas. E na segunda eu não tive luto. Eu tive que levantar e ir para a guerra. Né? A partir daí eu fui para a guerra. E quem me capacitou? Deus. Deus. Então, quando o papai faleceu, eu ainda não era cristã. Eu ainda não era cristã. E a missionária Ana Lúcia estava falando, né, acho que João 15:16. Não foi você que me escolheu, filha, fui eu quem te escolhi. Né? Então, desde lá, eu já entendia que eu era uma escolhida de Deus. Porque eu me lembro que a primeira situação que eu passei, ficaram muitas dívidas. Muitas. Eram 5 contas em agências bancárias. Ele usou todas as linhas de crédito em todas as contas. Ele usou 28 agiotas. Então, assim, era uma coisa desproporcional, que eu pensava, gente, de onde que veio tudo isso? Eu tinha noção, mas não tinha noção da proporção, né? Nossa, imenso, enorme. E aí eu fui correndo atrás disso. Então, tinha tudo que vocês imaginavam. Tinha cheque de terceiro custodiado. Como que eu ia deixar o cheque da pessoa voltar, né? E eu me lembro que a minha primeira situação... eu tenho uma amiga, que é a Lani Márcia, filha do Celso Camargo. O seu Celso tinha compra os touros do papai e ficou de pagar depois, né? Não, Celso, vai depositando aí, eram amigos. E logo que o papai faleceu, tipo uma semana, ela no telefone comigo. E aí, amiguinha, que nós somos amigas desde a época do internato, que ela estudou lá também, nós somos criadas juntas, né? E ela, não, amiguinha, o que você está precisando, né? Tá tudo bem? E eu, amiga, você acredita que amanhã vence 20 mil de um cheque? Olha, eu não sei o que eu faço, mas vai dar certo. Ela ficou assim, falou assim, peraí, amiga, papai deve para o seu pai. Deixa eu ligar para o papai. Ligou e falou, amiga, meu pai disse que vai depositar para você. Oh, glória a Deus. Eu falava, gente, não acredito. Vocês talvez consigam entender a proporção dessas coisas, mas isso era todo dia, toda semana, e era valor alto, era 20 mil, era 40 mil, 30 mil, e eu não sabia de onde eu ia tirando isso tudo, porque ficou uma responsabilidade muito grande, né? A minha mãe e o meu irmão assinaram para mim como inventariante, e ficou assim, um legado enorme de coisas para resolver. E agora eu pergunto para vocês, por onde começar? Né? Por onde começar? E imaginam a minha cabeça? Mas aí já tinha fé, né? Eu já tinha fé. Eu sempre tive fé. E pequenininha, né? Menor que um grãozinho de mostarda, mas eu sempre tive fé. E aí simplesmente... eu aprendi uma coisa, quando chegava a noite, que eu chegava em casa, que eu ia descansar, eu dizia assim, Deus, eu vou deitar, eu vou dormir, amanhã é um novo dia. Por quê? Senão eu ia entrar em depressão, não ia comer, não ia... Gente, que eu tenho que pagar, eu ia ficar louca. Então, né? Então eu colocava a cabeça no travesseiro, no outro dia respirava... Vamos mais um dia. Então, quando as pessoas falam um dia de cada vez... eu sei o que é um dia de cada vez, né? Matar um leão por dia, matar, sei lá, um urso por dia, sei lá que bicho era, né? Mas eu sei o que era matar um leão por dia, porque foi muito difícil mesmo. A minha mãe, hoje já com quase 80 anos, né? Então, eu sempre tive uma situação melindrosa. A mamãe sempre foi muito submissa ao papai, muito dependente. E mamãe sempre foi do lar. Então, a mamãe não tinha assim... tinha sabedoria com muitas palavras, muita orientação, muita ideia que a gente trocava. Mas a mamãe não me conduzia. Entende isso? Ela, como mais velha, ela não me conduzia. Ela não falava para mim, filha, faz tal coisa que vai dar certo. Não, eu tinha que pensar e falar... Simone, só um minuto. Vou fazer isso. Quando você ficou nessa situação... perdendo o seu pai. Claro, você sabia que tinha dívidas, porque toda empresa, ela vive dessa forma. Compra, vai pagando. Sim. Depois. Sim. Só que você não tinha noção do tamanho... da proporção. Dessa dívida que você tinha. Uhum. E quando você, no caso, você ficou órfã, o seu irmão era
né, um pouquinho, vamos falar assim, não é de atirar com você para resolver as coisas. Ele é mais fechado, né? E sua mãe mais fechado. também impossibilitada de fazer tal coisa, Sim. porque é muito do lar. Sim. Aí sobrou toda essa responsabilidade de resolver todos os problemas Sim. que seu pai deixou. Não se ofenda, mas veja bem, no caso, tá, poxa, faleceu e agora? Bom, esperamos que tenha algum saldo, né, para a gente ir quitando as coisas. Eu não sei se é isso que eu estou entendendo. Aí quando você foi ver, quando vocês foram ver como família, não havia dinheiro suficiente. É isso? Não, não bem assim, pastor. Até quando o papai faleceu, as pessoas começaram a ir na porta da minha casa, na porta da casa da minha mãe e no nosso escritório. Aí iam lá porque queriam receber, porque tinham medo, porque um tinha um cheque de 70, o outro não sei de quanto, outro, que eram os agiotas, e eles tinham medo de não receber, né? E às vezes algumas pessoas se lembram, eu até fui na rádio com o Giroto e disse para ele, Giroto, eu gostaria de uma palavra. E eu disse, gente, se acalma. Se alguém quiser habilitar no inventário a dívida, fica à vontade. Mas se não, eu quero deixar bem tranquilo que o patrimônio honra os compromissos. Graças a Deus, né? Porque senão aí realmente, não é verdade? Então, assim, sempre fomos vivendo assim. Tinha o patrimônio, mas não tínhamos a liquidez. Então ficava difícil, às vezes era uma coisinha pequena para receber, mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, que estava lá as propriedades, os imóveis e tudo, mas eu não tinha dinheiro, né? E até tem uma situação nesse ínterim, teve uma vez que a minha filha veio de Rio Preto para ficar em casa, eu já havia me separado do meu esposo, a mamãe comia de marmitas e a gente almoçava com ela. E a sobra da comida eu levava para casa para comer, porque ela não jantava. E eu até me emociono. Eu não tinha nada na geladeira. Eu tinha gelatina e um pacote de biscoito. Meu Deus. Então ela ficou na minha casa. Esse final de semana foram 3 dias e nós tínhamos para comer a sobra da marmita da mamãe, um pacote de biscoito e eu acho que 2 ou 3 gelatinas que eu fiz para nós. Meu né? Deus. Então, quando a gente brinca que fala, nossa, minha geladeira só tem água, eu sei o que é ter só água na geladeira. Não que tenhamos passando fome, graças a Deus. Mas eu não tinha 10 reais para comprar alguma coisa para que ela passasse aquele final de semana comigo. Agora a gente entende, né, como que é a dificuldade de ser chamada Simone Braz Dias e a Simone Braz Dias não ter 10 reais no bolso. Não tinha. Né? Então, assim, por que eu conto isso? Não é assim, ai, tadinha dela. Não, para vocês entenderem que eu sou um ser humano normal, como todo mundo, que eu também passo dificuldades, né? Mas Deus sempre cuidou de mim. Glória a Deus. Deus sempre cuidou de mim. Então, como eu já disse, Deus me escolheu. Né? Deus nos escolhe, Ele me escolheu. E aí, quando eu resolvi a vir para a igreja, e às vezes o pastor falava assim, eu já estava aqui há 1 ano e pouco, o pastor falava assim, vai ter batismo, olhava em mim, vai ter batismo, e eu, vai ser agora, vai ter batismo, viu, vai ter batismo, e eu pensava, não vou batizar para fazer bonito para ninguém. Amém. Como eu sempre fui uma mulher muito resolvida, decidida, independente, eu pensava assim, eu sou assim, né? Então eu gosto de avaliar o pró e o contra. E um dia eu cheguei nele e falei, pastor, como que eu vou me batizar? A gente não fica 0 a 0 com Jesus. Sempre tem um pecadinho, sempre tem uma coisa que você está falando, né? Você fala, você pensa, você olha, pronto, já era, já pecou, né? Só de você criticar ali, né? Pensar ali dentro de você, já era. Então, aí um dia ele estava orando e eu senti no meu coração. Eu senti uma paz muito grande, eu senti um negócio assim, eu me enchi do Espírito Santo, né? Hoje eu sei o que eu senti, Eita, né? Glória a Deus. E aí eu senti aquele negócio assim, eu falei, vou me batizar. Aleluia. E a minha família, gente, não é fácil. A minha mãe é católica, até hoje o meu irmão é espírita. E aí vai a crentinha, né? Que bebia todas as cervejas do mundo, né? Bebia
Meu Deus. Né? E aí a crentinha agora vai batizar. E eu me lembro que eu me batizei, eles foram até Nego Toco, né? Na época, desculpa, é o Edmar, né? Mas a gente conhece como era o apelido Nego Toco. Ele até ajudou, mamãe havia feito uma cirurgia no pé, meu sobrinho veio de Campo Grande, eles carregaram a cadeira de roda da mamãe até na beira do rio para assistir meu batismo, né? E foi assim uma coisa maravilhosa. Realmente eu senti, quando eu entrei naquela água, eu senti realmente que eu nasci uma nova criatura. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu senti... Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Então, e aí, resumindo aqui um pouco, já conhecem um pouquinho da minha história, então é muito fácil você julgar, né? Pré-julgar, a Simone é isso, a Simone é aquilo. Senta comigo, conversa um pouquinho, saiba um pouco de mim, né? Eu sou um ser humano normal, como todos estão aqui, e tenho pecados, tenho falha, tenho erros, né? Estou na regeneração. Sim. Todos os dias estou na regeneração. Quando eu olho, eu falo, gente, eu não falei aquilo. O meu cérebro é muito rápido, eu penso muito rápido, então eu falo. Pronto, já não processou, porque você tem que filtrar o que você fala. E a Simone Braz não filtra o que ela fala, né? Então eu luto contra essa língua, contra isso tudo. Obrigada. Eu luto, gente. Eu luto contra a minha natureza. Eu tenho uma natureza muito forte. Quando eu vejo, eu já falei, né? Já dei a lapada, já dei a lambada. Eu falo, gente, precisava ser grossa daquele tanto, né? Então, assim, essa sou eu. Tô aqui para ser polida, Senhor. Moldada, né? Tô aqui. Vamos trabalhar esse vaso, como diz a Ana Lúcia, dói, né? Quando quebra o vaso, mas me capacita, Senhor, porque são muitos processos, né? Não é só esse processo. Mas, verdade. Enfim, eu quero dar um testemunho. Graças a Deus tive essa mudança na minha vida. Me livrei, né, da cerveja. Eu tive um casamento com muita infidelidade, né? As pessoas mais próximas sabiam. Eu não tinha lealdade, eu não tinha fidelidade em nenhuma das duas partes. Tive sim relacionamento com homens casados. Desculpa que às vezes, né, não estou desrespeitando meu esposo atual, mas ele nem ainda fazia parte da minha vida, né? Então hoje são coisas que eu abomino, são coisas que não dá. Se eu conheço um casal de amigos ou chego um pouco mais próximo da convivência, que eu sei que tem infidelidade, eu não me sinto bem perto. Não é assim, eu já sou a purinha santinha. Não, longe de mim, eu sou pé no chão. Por que eu vou estar com pessoas assim? Entendeu? Então, eu sou chata mesmo, pode falar, sou chata. Sabe por que eu sou chata? Porque eu sou seletiva. E a gente tem que ser seletivo. E a partir do momento que conhece a verdade, não tem Conheci a palavra de Deus. Por que eu não vou obedecer? Gente, então eu quero estar falando agora de um testemunho. E aí entramos com o inventário, né? E estamos ainda com o inventário. E tudo pronto para ser assinado. Tá, tudo pronto para ser assinado. Vendemos um imóvel, então tá tudo ali bacaninha. E nesse ínterim a minha mãe disse, eu quero dar uma casa pro Ari Neto, que é o filho do Suedson. Que eu chamo ele de filho, que para mim ele é o filho que eu não tive, né? Então, tá, então vamos. E aí, nesse ínterim, eu falei para ele, filho, procura em Campo Grande uma casa. Ele estava se mudando do apartamento e ia procurar uma casa. Filho, procura uma casa que seja bacana, um valor que dê para a gente juntar todo mundo aí, pagar um pouquinho para você e tal, tá. E ele encontrou uma casa que estava no leilão, uma casa grande, muito boa, era um valor exorbitante, mas estava por um valor bacana. Não era um valor tão baixo, mas um valor bacana que dava, né? Então, meu irmão falou, mãe, eu pago um pouco, né? Minha mãe se predispôs a pagar um pouco. Eu sei que você tem aí uma barreira com essa questão aí. Não vou falar o valor, não. 400 mil, mais ou menos, essa casa? Não. Aí, um pouco menos. Um pouco menos? 350 mil? Tá bom, então. Uns 350 mil. Aí, então, nessa situação, aí eu falei, filha, tia, encontrei. E aí o aniversário dele foi em setembro, nós fomos lá, e tudo pronto, o inventário, só assinar. E o juiz não assinou, gente. O juiz não assinou. Meu né? Deus. Então, o juiz precisava assinar para que a gente recebesse o valor de um imóvel que a gente havia vendido. Ele precisava escriturar essa pessoa, né, que havia compro. Meu Deus. E tá.
E, tia, certeza, posso? Tá. Então ele fez um contrato de 8 meses, pagando o aluguel, e no término do 8º mês, pagaria seu valor. Ele pagaria a casa. Deu um sinal de 10 mil, olha que bênção, de 10 mil somente nessa casa, e ficou pagando o aluguel. Né? Eu sempre conversando com meu esposo. Não, e meu esposo foi lá comigo, e não, a gente não vai deixar a peteca cair. Fica light aí, que quando chegar no dia, a gente vai honrar esse compromisso. Será, meu pai? E o negócio foi afunilando, gente. Foi afunilando, e não assina isso, e não tem liquidez, e o negócio foi afunilando. Fizemos uma viagem, o Júnior e eu, e aí na volta passamos lá. Ele falou, tia, está quase vencendo. E eu não atentei para o quase vencendo. Eu pensei que o quase vencendo era 2 meses, 3 meses, ainda tem uma folguinha. Não era. Era tipo assim, acho que menos de 30 dias. Meu Deus. E vim embora, folgadíssima, né? Totalmente desatenta com essa situação. E de repente, meu esposo falou, você falou com o neto? Eu falei, não. Ele falou que o vencimento é agora, 9 de maio. Oi? 9 de maio, não acredito. O vencimento é 9 de maio. Ele tinha entrado já com pedido de financiamento, que ele também queria entrar com uma parte. Falou, tia, 100 mil eu consigo no banco para conseguir pagar a minha parte, que eu também quero fazer. Tudo bem, foi aprovado, mas não foi liberado o dinheiro dele. E aí fomos, né? Quando eu me dei conta daquele negócio, eu falei, agora vamos pegar onde dá. Tudo que nós tentamos não deu certo. Tentei financiar minha caminhonete, meu irmão financiar a caminhonete dele, e o Júnior, com alguns contatos, tentando pegar talvez um dinheiro com alguém ali para 6 meses, 8 meses, um pouco de cada coisa. Não consegui nada, pastor. Nada, nem 10 mil. Meu Deus. E aquilo foi. Eu ansiosa, né? Ansiosa, mas assim, fechada. Não estava, não, né? Calada, pensando, gente, não tinha orado, não. O negócio foi tudo de última hora. Não tinha orado, não. Não adianta mentir, não. Que vinha orando, não sei, mentira, não vinha, não. E eu pensando, gente, mas vai dar certo. E eu pensando, vai dar certo, né? Deus vai mostrar um caminho. Eu dizia para mim mesma, Deus vai mostrar um caminho. Ele sempre mostrou a saída de tudo para mim até hoje, né? Ele vai me mostrar um caminho. E eu na fé, né? Na boa fé. E foi, gente, quando chegou que eu vi que o negócio não conseguiu mesmo, não liberou financiamento, não liberou nada, eu falei, a giripoca pior agora. Meu Deus do céu. Não falei nada para a mamãe, né? Eu poupo ela assim de muitas notícias, né? Poupo. E aí nós lá em casa, aquele ali ansioso, e vai para cá e para lá e não conseguimos nada. Resumindo, o meu sobrinho, uma semana antes, me ligou, falou, tia, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou assim, eu preciso alugar outra casa para não deixar a Daniele constrangida? Eu, na hora, assim, fui firme. Falei, não, você não vai tirar a Daniele da sua casa, que é a esposa dele. Eles são cristãos e tudo, né? Não, você não vai tirar a Daniele daí. Você não vai precisar sair daí. Ele, tia, mas como assim? Eu estou angustiado. Eu falei, tenha fé. Você não tem fé? Sabe? E eu mesma não estava orando. Você não tem fé? Filho, tem que ter fé para as coisas, não é assim. Eita. Aí naquela semana falei, peraí, né? Agora eu vou dar um up nesse negócio. Aí comecei a falar com Deus, né? Mas não aquele blá, 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 pastor. Como eu te falei, né? O jeito de orar aqui é meio esquisito. Aí comecei a orar. E fui orando. E ele, tia, você não quer ligar para o cara, ver se ele dá uma alongadinha nesse tempo, né? Porque era assim, era uma multa contratual de 70 mil. Meu Deus. E o cara já tinha feito um outro contrato com uma outra pessoa que também tinha essa multa contratual. Aí o cara já virou para ele e falou, Ari Neto, é o seguinte, se você não pagar até no dia 9 de maio, você vai me pagar as 2 multas contratuais. Oi? 140 mil de onde? Meu né? Deus. De onde? 140 mil, de onde? Né? E aí foi aquela loucura. E foi. E aí o negócio foi ficando esquisito e foi afunilando, e eu comecei a orar.
Aí eu entrava dentro daquele quarto e fui falando, e fui orando, e falava: Senhor, eu sei que o Senhor vai mostrar o caminho. O Senhor vai mostrar o caminho, que vai dar certo, eu creio. Porque o Senhor disse, numa de suas promessas, creia, pede que eu te dou. Né? E aí falava, orava mais um pouco, falava com Deus. Senhor, o Senhor disse, descansa, confia. Não vinde a mim os cansados, né? Eita. Aflitos, eu aliviarei. Então tá, então vou descansar. E eu, vai dar certo. Eu não sabia de onde eu pensava. Gente, se tudo xiripoca piar, eu tinha uma válvula de escape. Era ir lá no cara que eu tinha vendido o imóvel e pedir para ele adiantar o dinheiro. Era a última. Mas o cara nem estava sabendo disso. O cara nem, né? Ele tem, né, inúmeras posses, mas ele não estava sabendo disso. Aí chegou naquela semana, aquela coisa, o negócio pegou. Eu pedi para o senhor, ora, né? O senhor disse que orou e que Deus disse que daria, né? Certo e tudo e tal. Aí o que acontece? O Júnior, tipo assim, ainda estamos trabalhando, né, o lado da cerveja, não vamos mentir isso. E aí ele fica aflito, chateado com alguma coisa, bebe. Ela lá, bebe. Aí aquilo derramou, gente. Derramou aquele negócio para mim. Aí eu precisava do apoio do meu marido, eu precisava que ele estivesse ali, firme, vamos orar, vamos tal. E aí ele falava, mas ele fazia assim, ansioso, aflito. E aí sai na sexta e chega não sei que hora. Aí sai no sábado e chega não sei que hora. E aquele negócio foi pegando mesmo. Eu liguei para meu sobrinho, né, desabafei. Falei, você acredita que no auge da situação aconteceu isso e isso em casa? Ele falou, tia, é assim. Quando o processo vai, como se diz, vai dar bom, quando Deus vai fazer, o inimigo, ele pega onde... Você entendeu? Quer dizer, eu precisava do apoio de quem? Do meu marido. Né? Ele me apoiava com palavras, mas as atitudes se contradiziam. Aí eu pensei, gente, não é possível, né? E aí, mas não é possível, a hora que eu preciso, você entendeu? Aí eu parava, aí eu não podia brigar, aí eu não podia, entende? Então assim, foi muito sufocante, muito. E não resolvia falar para ninguém, não resolvia esbravejar, e foi passando. Aí joelho no chão, e orando, e falando. Quando chegou na sexta-feira, eu fui com a mamãe em Paranaíba, no médico. Chegou lá, eu contei para ela, falei, mamãe, vamos dar um pulo em Santa Fé, que eu vou fazer uma visita para o fulano, ver se a gente consegue resolver o negócio da casa. Aí minha mãe, mas que dia que vence? Eu, então, mamãe, está quase vencendo. Vencia no sábado, gente. Era sexta-feira, vencia no sábado. E aí ela foi comigo. Quando eu cheguei lá, que eu entrei, a secretária dele disse, ele foi pescar, tem 10 dias. Ele não está por aqui. Eu, talvez ele venha na segunda. Aí eu falei, ele vem na segunda? Já sei onde que eu vou amanhecer segunda. Aqui que eu vou amanhecer. Porque eu já tinha tentado de tudo, pastor, não tinha mais. Aí eu chegar no menino e falar, olha, devolve a casa. Né? Tinha que honrar o compromisso que a gente fez. E a minha mãe queria honrar o compromisso dela. Eu nunca vi aquilo que me aconteceu na segunda-feira. Quando chegou segunda-feira, eu combinei no domingo com meu irmão e com a minha mãe. Pensei, se tiver que assinar um documento, já estamos nós 3 juntos. Estava meio torta com esse aqui. Foi trabalhar e eu vazei para Santa Fé. Chegamos lá, sentamos na sala de espera. Gostaríamos de falar com o senhor fulano. Ele está em reunião. Eu, pensei, né? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ou não, eu já tenho, né? E Deus, abranda meu coração. Abranda, né? E eu orando em casa, orando, e eu falava, Deus me responde, Deus me responde. Eu pensei, gente, mas eu sou tão leiga que dependendo o que eu abrir na Bíblia, que eu ler, eu não vou entender nada. Como que eu vou saber que é uma resposta? Né? Eu vou ler, gente, mas o que Deus está falando? Não estou entendendo nada aqui não, né? E eu, e orando, bati a mão na Bíblia que eu abri, Marcos 11, 22. Meu Deus, 22, 23, 24. Se você disser para aquele monte, lança-te no mar,
e você acreditar no seu coração, ele será lançado, né? E a última, que era o 24, 22, 23 e 24, dizia assim: tudo que você me pedir, crendo com fé, eu te darei. Eu, glória a Deus, agora eu vou pagar essa casa. Entendeu? Quando eu li aquilo, gente, eu me enchi assim do Espírito Santo. Eu falei, tá respondido, eu vou pagar essa casa. Aí aquele ali calado. Aí outro dia falou assim para mim, depois que aconteceu aquele negócio da casa lá, eu vi que você tem fé mesmo. Você tem fé mesmo? Gente, para honra e glória do nosso Deus maravilhoso, fui lá, esperei. Sabe o que o cara falou para mim, mandou falar para mim? Eu estou em reunião e não vou te atender hoje. Não saio. Advogado ligou, sabe aquele advogado pé? Aquele advogado pé, né? Ligou. Oi, Simone, você está querendo falar com o fulano? Ele não pode te atender, não. O que você quer? Você pode me adiantar? E eu não queria adiantar. Eu queria falar com o próprio cara para ele entender a complexidade e entender que a mamãe tem 80 anos, que entendeu? Que ela fez um compromisso que ela precisaria honrar, né? Entendeu? E sensibilizar ele. Eu tinha que usar ali um negócio, eu tinha que ser inteligente naquele momento. E fiquei, e foi. Pastor, deu meio-dia. Aí a mulher do financeiro chegou em mim e falou assim, olha, ele disse que não vai te atender. Houve um problema na empresa, ele está com algumas pessoas reunidas e ele não vai te atender. Será, meu pai, que ele não vai me atender? E a mamãe começou a chorar. Eu falei, ai, meu Deus, agora... Eu já tinha chorado rios, né? A mamãe começou a chorar. Falei, meu Deus, a mamãe chorando. Aí a mulher ficou assim constrangida. Falou, dona Gabriela, sobe aqui para minha sala. Vem tomar uma água, né? A senhora não quer ir almoçar? Eu falei, não, eu não vou almoçar. Eu vim aqui para falar, para resolver. E eu vou resolver. Eu não vou sair daqui sem resolver. Mas o que é? Você não pode adiantar? Não. É só com ele. Porque aí eu falo com ela o que é, ela fala para o advogado e blá, 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 e vira aquele negócio. Quando chega nele, fala, não, manda esse povo embora, né? Falei, não, sou eu com meu argumento, eu sou, né, persuasivo, eu preciso nesse momento usar minha persuasão. E fui. Subimos lá. Quando eu subi para aquela sala, eu creio que o Espírito Santo tenha tomado conta de mim. Pastor, eu comecei a tremer. Você já andou de Toyota Bandeirante, né? Então, quem já andou sabe. Olha, parecia uma lata, gente. Eu tremia. Eu não segurava assim minha mão, eu não segurava. Ela falava assim para mim, toma uma água. Eu tomava aquela água, eu não conseguia falar, minha voz estava desse jeito. Aí ela falava assim para mim, mas Simone, acalma, o que está acontecendo? Né? Aí eu fiquei assim, aí me deu um negócio. Ela falou assim, fala para mim o que é. A minha mãe fez um compromisso e precisa honrar. Minha mãe tem 80 anos. Até hoje, ela nunca fez um compromisso que ela não tenha cumprido. E ela vai fazer isso, vai ser a primeira vez. Que vergonha, onde eu vou enfiar minha cara? Né, eu pensava. E aí minha mãe começou a chorar e começou a reclamar para ela. Ela virou para mim e falou assim, liga para o advogado. Eu não acredito, para o advogado, o cara que eu não queria ligar. Porque ele é grosso, mal educado, turrão. Parece que é ele que é o dono do negócio, sabe? Ele toma frente, ele se posiciona. Não vai e acabou. Como se ele mandasse no outro cara, sabe? No dono realmente das empresas. E aí, gente de Deus, e agora? Tá aí, liga. Ela ligou. E eu? Oi, então eu não queria falar com você, que eu queria falar diretamente com o seu fulano. E comecei a chorar. E eu tremia. Eu falava com ele assim, tremendo, com a voz assim. Eu tremia tanto. Mas eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim. Mas aquilo era uma fé tão grande dentro de mim. E tremendo, né? Aquela lataria tremendo, um negócio esquisito. E aí eu falei para ele, falei, sabe o que está acontecendo? A minha mãe, né, fez um compromisso, nós não conseguimos honrar, né? Não fizemos liquidez, porque tem um patrimônio, mas não tem a liquidez. Não é assim, preciso de tanto, eu vou lá e vou tirar da onde? Né? Como que você vende um imóvel, um negócio assim, né? Não dá. E aí ele falou assim, ele me ouviu. Eu falei para ele, então, está acontecendo isso. Aí ele falou assim, mas é um valor muito grande? Quando ele falou assim, eu falei, acho que está começando a entender o negócio, né? Aí eu falei, não é um valor tão pequeno, né? E tal. Aí ele, mas quanto é? Aí eu disse tanto.
Aí ele falou assim, nossa, Simone, por que que você não falou antes que talvez precisaria desse valor para a gente se preparar? E falou assim para mim, que foi a checkmate. Vamos apagar esse incêndio, né? Depois a gente resolve. Para frente, né? Desconta, faz alguma coisa. Gente, quando ele falou aquilo, mas eu chorava tanto. E eu não acreditava ainda que ia sair. Porque eu só acreditava quando falasse, depositei para o cara. Né? Porque tinha N trâmites ali no meio. E foi. Aí a mulher falou, vamos almoçar, ele vai organizar. Aí liguei para o advogado, fez o recibo, tudo, mandou, imprimiu, nós assinamos e tudo e tal, e saímos para almoçar. Mas a gente chorava tanto que a gente nem almoçava. Meu irmão chorava, minha mãe chorava, a gente falava, gente, eu não acredito que a gente vai conseguir cumprir, né, esse compromisso. E aí liguei para ele, contei para ele e tal, que tinha dado certo, mas ainda não tinha finalizado, e voltamos. Resumindo, pastor, nossa, vai vendo. Quando conseguimos, assim, finalizar, eu liguei para o menino aqui do Sicredi, falei, ó, vai cair um valor na conta do meu irmão, porque eu ainda não posso movimentar minhas contas, vai cair um valor e tem que ser passado para o fulano, né? Tá. Para alguém. Aí ele falou, vou segurar para você o caixa até 4h30 de Brasília, né? Aí eu falei, meu Deus, era meio-dia, a gente chegou lá 1h30 depois do almoço, que eles reabriram a firma e tal, e fez todos os trâmites e formou aquele temporal, mas aquele temporal que fechou, foi um dia que caiu uma água aqui daquelas, caiu o sistema. Aí a mulher falou assim, o advogado falou, a dona Rosa vai fazer o pagamento, né, tal, ela faz daí de dentro mesmo, pelo sistema. Aí ela saiu lá e falou, Simone, caiu o sistema, era 3h da tarde, gente. Vai dar certo. E minha mãe e minha filha. Eu falei, mãe, vai dar certo. Já deu certo. Liguei para o meu sobrinho e falei, calma, só estou esperando o depósito. Vai dar certo, vai dar certo. E firme, pastor, vai dar certo. Com fé, vai dar certo. Caiu o sistema, não fez. Ela pegou a funcionária, mandou para o banco. Chegou no banco, caiu o sistema do banco. Não, gente, eu falava, não, esse inimigo hoje eu vou te falar, tá? Coisa de louco, o negócio quer arrebentar comigo mesmo, né? Aí fiquei, falei, vai dar certo, eu creio que vai dar certo. Liguei para o Vinícius, falei, segura as pontas aí, Simone, eu só posso segurar até 4h30, os caixas fecham. Tá. Gente, finalizando, para a honra e glória do nosso Deus, o depósito foi feito 4h20 da tarde. 4h20 da tarde, passamos para o cara. Antes de tudo isso, eu liguei para o cara, pedi se não dava para ele estender um pouco mais o prazo. Ele falou, bom, vence no sábado, né? Eu te dou até segunda-feira. Parabéns, até segunda-feira. Bom, até meia-noite é segunda-feira, né, gente? Até segunda, eu tenho que crer, né, no negócio. Entendeu? Agora, veja bem, olha a situação. Olha isso, você não saber de onde tira o negócio, você fazer um compromisso contando com o outro, né? E até hoje o nosso inventário não se acabou ainda, né? Então, bem desse jeito. Tá. Tá bom. Então é isso. Agora vou falar de uma outra situação. Quando o papai ainda era vivo, quem é pecuarista sabe, né? É um negócio de tirar gado sem nota, né? Oh, meu Deus, será meu pai? E aquele negócio assim, não, fulano, pega o caminhão, entrega esse boi ali. Uhum. Não, vai lá, pega a vaca, leva lá para fulano. Não, sai cedinho, sai. Sai os controlados. Não, e muito interessante, que falava assim, ó, sai 3h da manhã. Não, 3h da manhã tem fiscalização, não, pode ir. Entendeu? Foi virando aquele negócio, gente. Sabe? Foi virando aquele negócio. Tinha gado na ficha, mas não tinha, na realidade, na propriedade, aquele volume. Papai faleceu. Mais um pepino, como dizer eu mesmo, um abacaxi quadrado para eu descascar, né? E aquilo foi passando. Passaram-se 10 anos, né? Agora, 15 de agosto,
Fizeram 13 anos, né? E nós perdemos o papai. Passaram 10 anos, 11 anos. Eu falei, gente, eu preciso ajustar isso, então eu vou ser honesta, né? Não dá para fazer caca. Fui ao Iagro e falei, o que é que eu tenho que fazer? Não, o negócio é o seguinte, tem um trâmite, como foi você que procurou, então não tem problema. Vai ter aí uma multa, né? Vai ter uma multa, mas você organiza. Aí falei para o Silvio, pode ir lá na propriedade, olhar, ver tudo e tal, que realmente não tem esse gado lá. E agora, onde que a inventariante enfiou o gado? Né? Pensem o que quiser, mas é o que a Cefaz pensou, que é a Secretaria da Fazenda. Pensou, onde que ela colocou o gado, né? Que bacana, né? Meu irmão e minha mãe tranquilos, porque não tem como você tirar um gado de uma propriedade. E dava uma diferença, gente, de 600 cabeças. Somando entre a fazenda e a chácara, 600 cabeças. Aquilo tudo por quê? Porque tinha que parir, né? Aquela vacada que estava na ficha, tem um percentual que tem que parir. Como que a vacada não vai parir esse ano, não pare no outro ano e não pare? Não tem como, a Secretaria da Fazenda, o que está acontecendo com essa vacada? Tudo... maninha aí que não pare, né? O negócio é feio. Mas, enfim, aí, ainda no inventário, o advogado falou, as certidões estão já antigas, então já para adiantar, para o juiz não pedir, vai lá e tira as certidões. Tá. Antes disso, fui lá com o Iagro, fiz um curso, paguei a multa, tá? Organizei tudo, a ficha, fiz tudo que eu tinha que fazer. Tudo certinho, documentado, assinado, reconhecido, firma, blá, blá, blá. Tudo certinho. Tá. Aí vai lá e fala para mim. Tira certidões. Vou eu. Fui no municipal, tirei a certidão. Linda, negativa, redondinha. Fui na federal, tirei. Tudo bem. Fui na estadual, pendência. Falei, será, meu pai? Fui lá na Agenfa. A moça disse para mim, tem uma notificação aqui de uma contagem de gado. E eu, mas isso aí foi resolvido. Não, tem uma multa aqui. Olhou para mim, deu risadinha e falou assim, não é um valor baixo, não. Falei, tá. E quanto que é? A fazenda e a chácara somando, 350 mil. Tá. Eu olhei na cara dela assim, mas me deu um negócio assim dentro de mim. Eu falei, tá, não, dá isso aqui, eu resolvo agora. Catei e saí de lá, entrei na caminhonete. Falei, Deus, o que é isso? Falei para Deus, o que é isso? Como assim? Eu fui honesta, eu fui lá, eu fiz tudo, eu recolhi, papapá. O que é isso? Eu senti um negócio muito dentro de mim, assim, como se o Espírito Santo falasse, é isso mesmo, isso aí não é nada. Né? Isso não é nada, tá? Aí parei, pensei e falei, gente, com a Secretaria da Fazenda, como é que faz um negócio desse? Né? Como que nós vamos fazer? Como que eles vão entender isso? Aí procurei um amigo que é um fiscal aposentado, que é lá de dentro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Cheguei nele, ele pegou o cadastro de cada propriedade, blá, 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 foi lá, olhou, me ligou. Amiga, vem aqui em casa. Eu fui lá, ele falou, querida... 350, assim que você fez o ajuste. Hoje, depois de um ano está em 850 mil. Só 850 mil. Pastor, eu falei, gente, o que é isso? Já estava achando 350 um absurdo? Então, a gente fala desses valores para vocês entenderem aonde que chega a proporção do negócio. Entendeu? E aí, onde que eu vou tirar isso? Ele foi para Campo Grande. Quando ele chegou, ele é ateu. Meu amigo é ateu. Ele não acredita em nada de nada. Né? Eu nem sei a origem que ele entende, né? Aí ele me contando falou assim, você acredita que quando eu cheguei na porta da Cefaz, o cara que eu precisava falar com ele, que fazia mais de 6 anos que eu não vi o cara estava chegando. Olha que coincidência. Eu falei, não é? Não é? É Deus. Aí ele, Deus? Eu falei, é Deus. É Deus que colocou ele lá para você encontrar com ele. Ele entrou e aí foi o trâmite. Ele foi lá, ele conseguiu, ele conversou, ele ele lá, aquela coisa toda.
Aí ele voltou e falou, quero falar com você. Aí eu falei, ai, será, meu pai? Ele mentiu lá dentro, que ele era meu advogado. Meu Deus. E que nós não tínhamos condição de pagar aquele valor. Aí eles explicaram que não podia isentar, mas poderia ser recalculado. Ele pediu também que fosse recalculado com o preço daquela época do gado, porque se fosse agora, ia dar um valor muito mais alto, né? Enfim, gente, para isso tudo, ele foi lá, conversou, e conseguiu, trouxe os 2 boletos para mim. E antes disso, eu vim ao culto e falei para o pastor, pastor, meu Deus, estou numa situação, né, uma multa aí de quase 1 milhão e e ele estava por ali, aí ele veio pregando, ele foi aqui na cadeira e falou para mim. Você me falou uns dias antes, né? Um culto antes, no próximo culto, e aí Deus mandou te dar o recado. Aí ele veio e falou assim, tipo assim, ele já te deu uma vitória, né? Deu, então, acredita. Fique tranquilo, porque esse problema também já está na mão de Deus. Também já está resolvido, tipo assim, entendeu? Eu, em momento nenhum, fiquei aflita com essa, porque, gente, fala sério, quando você tem fé, né? A minha fé é pequena, mas eu busco o negócio lá de dentro, né? Tipo assim, que já aconteceu uma coisa tão grandiosa. Então agora eu não vejo mais aquele obstáculo grande. Porque eu tenho Deus que vai lutar, eu tenho Deus que vai defender, eu tenho Deus que vai mostrar o caminho para mim, entendeu? Então assim, não é demagogia. Ai, que ela está falando. Não, não é isso. É isso mesmo que eu sinto. Sabe, quando vem um problema grande, eu vou conseguir. Eu tenho outras lutas, eu não tenho só essa, né? Eu tenho luta de relacionamento, eu tenho luta de família, eu tenho, como todo mundo, eu tenho minhas lutas também. Mas eu creio muito. E aí, quando ele disse isso, eu falei, gente, é outra situação. Fui orar. Aí o pastor falou, chega em casa, pega na mão do Júnior e ora. Quando eu cheguei em casa, onde o Júnior estava, ausente. Pela 2ª vez, eu precisava orar com o Júnior. O pastor tinha pedido nós 2 para fortalecer. O Júnior não estava, ele estava de novo ausente, tomando a cervejinha dele, né? E chegou tarde em casa, e chegou, já estava perdido assim, bravo, já queria matar, já queria morrer, já queria, né? Que é assim que a gente fica mesmo. Intolerante, totalmente intolerante, né? E o giripoca piou mesmo, o negócio ficou feio. Tá. Mas enfim, eu continuei orando. Num dos dias que eu estava orando, porque eu não fico abrindo a Bíblia e pedindo respostas, né? Eu oro e peço uma resposta, uma forma que eu entenda. Vocês não vão acreditar, quando eu abri a Bíblia, o que saiu? Marcos 11, 22. Aí quando eu olhei, eu ri, né? Falei, Senhor, o Senhor já respondeu, glória a Deus, né? Tá tudo resolvido. Já respondeu, a mesma resposta que ele deu no primeiro caso, ele deu no segundo. Creia, minha filha, peça e eu vou te dar, né? Gente, aquilo foi mais uma semana, o rapaz veio e trouxe os boletos, 145 mil e quebradinhos, de 800 e tananá. Meu Deus. Entendeu? Então aí você vê, sei lá, 700 e não sei o que lá de diferença. Olha a situação. Então, aí corremos atrás para pagar isso, ajeitamos a situação, graças a Deus, tudo certo. Mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para vocês que é fé, gente, é fé, né? Aquele negócio de, eu já dizia a vovó, né? Fé move montanha, move sim, creia, marca ali o teu foco, creia e vai, tá? Não tem um que pode mais ou outro pode menos, não. Tenha fé, tenha meta. Eu vou ali, eu vou orar, eu vou conseguir. Oh, glória! E vai dar certo. Aleluia! Então é assim, nenhum momento eu deixei de crer. Já senti algumas fraquezas, como essa que eu relatei o dia que eu vim aqui, que eu esbravejei tudo. Mas o meu deserto foi muito longo. Eu ainda estou no deserto. Eu ainda não encerrei o inventário. Eu ainda não sei o que eu vou fazer de muitas coisas. Eu ainda estou no deserto. Eu ainda passo por muitas dificuldades. Você tem o patrimônio, mas você não tem a liquidez.
deserto está acabando, né? só falta mais um tá, pouquinho. Já estou vendo ali, né? La Playa. Estou vendo a La Playa. Está né? vendo a praia já. Já. Então assim, Deus é maravilhoso, gente. Creia, né? Não é demagogia. Por que eu quis contar, de repente, alguns detalhes que às vezes vocês pensam, por que ela está falando isso? Para vocês sentir. Né, que eu sou um ser humano como qualquer outro, que eu tenho que orar, que eu também preciso obedecer. Eu digo muito isso para São 6 anos. São aqui? 6 anos. Eu digo isso para o meu esposo. Gente, é tão simples obedecer, porque tudo que você precisa Deus te dá. Aleluia. Não é? Tudo que você precisa Deus te dá. Aleluia. Ele te dá trabalho, Ele te dá tudo. Ele é mantenedor de você, da tua casa, da sua família, de tudo. Glória a Deus. É tão simples obedecer. E aí, um outro dia, eu conversando com a mamãe, falando, né, das coisas, da minha vida e tudo. Ela falou assim, minha filha, Deus é maravilhoso. Eu disse, mamãe. Ela falou assim, você viu que você parou de tomar cerveja? Aí eu, Nossa, mãe, eu nem percebi. Eu não me dei conta que eu parei de tomar cerveja. Eita, glória. Hoje eu me dou conta entendeu? Mas tipo assim, 1 ano atrás, eu não me dei conta que eu parei de tomar cerveja. E foi tão incrível que eu cheguei na casa da Janete, a gente sempre tomava uma cervejinha junto. Ela falou assim, amiga, eu não vou mais tomar cerveja não. Não tá legal essa cerveja, não sei o quê. Eu falei, eu acho que eu também não tô querendo tomar muita cerveja não. Ela falou assim, não sei, vou tomar outra coisa, cerveja eu não quero mais não. Eu fiz um propósito, você disse, eu fiz um propósito, eu não vou tomar cerveja. Eu pensei, eu vou sair junto com a Janete e ela não vai tomar cerveja, eu também não vou. E do nada assim, ó. Deus trabalhou. Deus trabalhou, Deus tirou, né? Não é assim, nossa, como eu abomino. Não, né? O meu esposo toma uma cerveja. Então estamos trabalhando. Ele está na igreja há pouco tempo comigo, né? Deus está trabalhando. E o que Deus tem agido na vida dele? Já fez muita coisa aqui, na vida pessoal dele, né? Logo então ele vai estar contando a gente aqui. Só recebe. Ele vai contar o testemunho também dele um dia. Então a gente só recebe elogios. Olha quem ele era e qual ele é hoje. Eita, por quê? glória. Porque ele está conhecendo a palavra. Não é assim, porque ele está morando comigo. Não, gente, não é isso. Quem sou eu? Entendeu? Às vezes faço coisas piores, né? Em forma de agir ou falar do que ele, que é mais tranquilo, né? Mas Deus está agindo, Deus está trabalhando ele. E Deus está também me regenerando, né? Todos os dias me regenerando. Aleluia. Não é verdade? Mas é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Mas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo. Agora vai vir uma pergunta final. Oh, Deus. Coisa que ela não gosta de falar, tá? Quando ela chegou aqui, ela estava num desespero, coisa que ela não se expõe aqui, mas ela estava num desespero. Agonia. A verdade Agonia. é essa, né? Agonia muito grande. E aí, quando falaram assim, essa daí é a Simone Braz, eu falei, não conheço. Uma ricaça aí da cidade. Eu falei, coisa boa, vai ajudar a igreja. Sabe de nada, inocente. Você vê como as pessoas taxam a gente, né? Mas eu falei isso brincando, porque é o meu jeitão de brincar. Porque, para a glória de Deus, irmãos, eu nunca trabalho na igreja pensando no retorno financeiro na vida de ninguém. Diante de Deus, não penso nisso. Meu negócio é ver você sendo transformado. Como eu estou vendo o Basileu, estou vendo alguns aqui sendo transformados para a glória de Deus. Mas, Simone, você não gosta de falar. Não precisa confirmar. Nesse período que você chegou aqui, que Deus foi te dando sabedoria, a gente foi conversando, fui te orientando aquilo que eu pude, chega aí uns 10 milhões de dívidas que você pagou? Até hoje, mais ou menos 13 milhões de dívida. Você pode aplaudir Jesus por isso ou não? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Se hoje alguém aqui pegasse 13 milhões, dava para comer uma pizza ou não? Mas eu falo isso, me dê 13 milhões hoje. Não é? Né? Me dê 13 milhões hoje para eu trabalhar. Não é? Não é verdade? Agora você veja bem, pega uma herança bloqueada, sem liquidez ou sem dinheiro, você entender, para pagar dívidas. E aí chega na igreja nessa situação. Olha a sabedoria que Deus foi dando para ela, até para não entrar em depressão. A gente cuidou bem, sabe, para isso não acontecer, a gente orientou, orou. E hoje, para a glória de Deus, irmão, eu não estou puxando sardinha para o nosso lado, não. Mas se você quer ter um companheiro que sabe lutar com vocês em oração,
está aqui, eu e a pastora, para fazer isso com vocês. Glória e a essa Deus. equipe de obreiro que eu tenho, que para mim é a coluna, como vocês veem essas colunas de ferro aí sustentando esse prédio, os meus obreiros são as colunas que tem para me sustentar junto com a pastora aqui. Glória então nós a Deus. somos uma equipe de oração aqui, que o diabo fica bravo com a gente, mas a gente não aceita perder batalha. E outra coisa, quem conheceu, como se diz, a intimidade da minha família, eu sempre fui muito ligado ao papai. Sempre muito ligado ao papai. E o papai, ele era tudo para mim. Ele era o meu amigo, ele era o meu patrão, ele era o meu referencial. Então, quando eu perdi o chão, literalmente. Quando as pessoas falam assim, ai, aconteceu não sei o que comigo, eu perdi o chão. Eu penso, será que ela sabe o que é perder o chão? Não que a minha dor seja maior que a do outro, mas eu perdi tudo que eu tinha. Né? Tinha uma vidona confortável. E aí, além de lutar por isso tudo, eu tinha a dor, gente. A dor de ter perdido o pai. Né? Que até hoje eu ainda estou trabalhando ainda isso em mim, esse luto, porque quando eu penso, meu Deus, eu perdi meu pai, não, peraí, deixa eu ir embora ali, que eu tenho que ver um negócio no banco, eu tenho, entendeu? Eu protelo, estou procrastinando, né? Eu vou protelando, eu não quero sofrer aquela dor, porque para mim foi muito trágico aquilo. Né? E inclusive eu até tenho um problema sério com aquele Noites Traiçoeiras. Eu não suporto ouvir, eu preciso trabalhar isso em mim, porque foi a noite mais traiçoeira da minha vida. Aquele louvor. Não suporto. Quando eu ouço aquilo lá, parece que eu arranco tudo assim de dentro de mim, aquela dor que está guardada do meu luto, ela sai assim, eu não consigo. Vamos oferecer para ela? Falta. E ainda não faz isso comigo. Não faça isso ainda não, né? Então assim, gente, é uma dor muito grande. E a gente vai na luta do dia a dia e Deus é comigo, porque Ele disse, não tenha medo, eu sou contigo. Então eu tenho que ter fé, Ele está comigo. Né? E como a missionária Ana Lúcia disse, não é verdade? Que pegou na minha mão e disse, eu estou contigo, caminhando contigo. Então, Ele nunca me abandonou. E agora, mais do que nunca, eu tenho certeza todo o tempo que Ele é comigo. Oh, glória! Né? Que Ele está comigo. Então, Aleluia. Eu sempre oro assim, sabe? Senhor, a minha casa serve a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Eu vou resgatar a minha família. Eu oro por todo mundo, oro pela minha família, pela família do meu esposo. E assim a gente vai orando e aprendendo, né? Como diz a mamãe, a gente morre sem saber, né? Mas agora o juiz assinou lá o negócio. Fé. Então, ele homologou, mas não finalizou, porque agora ainda tem a aguardar 30 dias do Estado ainda, para ver se não vai recorrer. Eu sei tem que uma depois série de coisas. Profetiza sabe? aí, ela não vai sair da igreja, tá? Ela não vai sair da igreja, porque ela vai ficar brava. Escuta aqui, tem uma terra aqui perto de Cacilândia, um sítiozinho, e ela disse assim, pastor, o meu desejo é comprar aquele terreno, é um sítio, e não é para mim, eu quero que a igreja participe dessa conquista, porque lá vai ser o lugar para o nosso retiro, para nossas vigílias, e assim que o negócio começar a dar certo aqui, meu coração está fervendo para comprar essa terra. É aqui pertinho, é um sítio bonito. Desce no Rio, dá para fazer batismo. É uma outra opção, né? Além lá do irmão. Olha Nelson, o coração dela onde Fátima. está. Ela quer resolver tudo isso, comprar o terreno lá, esse sítio, para que a família dela, parentes dela... Para que eu possa servir a Deus de alguma forma, entendeu? Fazer alguma coisa para resgatar almas. E ainda entende? servir a Deus de algum modo. Coração. Não é? Ou seja, oferecendo a propriedade dela para que a igreja também desfrute juntamente com os irmãos. Amém, amados? Glória a Deus. Posso comentar do sair da igreja? Pode. Você não vai sair da igreja? Quando eu comecei meu relacionamento, que eu fui contar para ele que eu estava me relacionando, aí ele... E aí? Quando ele falou eu falei... totalmente contra, tô ferrada. Tô ferrada. Nem o pastor gostou desse meu candidato a marido, né? Minha filha, fala sério. E aí aquele negócio assim, tá ali... Aí eu deixei passar o tempo. Um dia eu cheguei e falei, pastor... O porquê que o senhor fez? Porque eu fiquei com receio que ele te tirasse da igreja. E eu disse para ele, não precisa desse medo, porque nada me tira daqui, nada me afasta de Deus.
Amém. Eu chegava em casa e eu falava para ele, estou indo para o culto, vamos? Ah, que preguiça, estou indo. Ah, vamos para o culto? Ah, hoje não, quero ver não sei o quê. Vamos para o culto? Não, hoje vou assistir Domingo Espetacular. Ah, entendeu? Então, assim... Mas vale a pena, né? Entende? Hoje não. Hoje não. Né? Hoje ele já está se aprontando, ele já quer vir para o culto. No seminário, segunda-feira, veio sozinho. Eu não estava aí, estava viajando, né? Veio sozinho. Bom, para a gente fechar aqui, gente, irmãos. pela oportunidade, Simone, pastor. vale a pena servir a Deus? Glória a Deus, vocês acabaram de ver, gente. E outra coisa, é uma paz que não tem preço. Não tem. Vocês sabem o que é paz? Vocês procuram uma paz? É uma paz que não tem preço. É um negócio, assim, um alívio no coração. É uma força grande que você compreende que é a força do Espírito Santo. Amém, gente? Não tem como, gente, não tem como. Oh, tem glória. dia, tipo, não sendo aqui na igreja, eu vou viajando, eu vou orando. Ô Senhor, glória a Deus. Nossa, que árvore linda. Obrigada pelos meus 5 sentidos. Sabe, por eu enxergar tão bem, por eu ser dinâmica. Obrigada, Pai, porque eu dirijo, não me canso. Obrigada. Eu vou conversando, eu vou falando, vou dando glória a Deus. E vai, às vezes a mamãe está ali, eu estou assim, né? Aí ela olha assim em mim. Você está rezando? Não, mãe, eu estou conversando aqui, né? Uma das coisas que nós pegamos muito no pé dela, mas também não demorou muito, foi a questão que eu falo muito com vocês. Não reclame. Murmuração afasta o milagre. Não, a murmuração não afasta a bênção, afasta a conquista. Porque às vezes a gente está numa luta... Ai, parece que Deus me esqueceu. Ai, no seu... Irmão, nunca faça isso, porque Deus jamais vai esquecer de você. Jamais. Agora, se você tem essa fé, como eu ensino aqui, e ela botou em prática, Deus não tem preferidos, Deus não tem prediletos aqui dentro da igreja. Todos são filhos. Então, aqueles que mais se destacam é o que mais crê e usa a própria fé. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia eu vou dar um testemunho ainda que houve comigo, né, em relação ao meu relacionamento, que eu orei e nada. Aí um dia encontrei a missionária Ana Lúcia. Eu já falei, eu estava, né, eu falei que não ia orar aquele dia, não ia orar mais, né? Aí depois ela foi compreender e liberou uma palavra aqui para mim. Um dia eu vou falar sobre isso, tá, gente? Amém. Deus abençoe. Tá, a vida de todos. Muito Glória obrigada pela oportunidade. Isso tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena crer. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus.